ressurreto está, brilhante como o sol, rompendo a escuridão, vitorioso é, logo voltará. Aleluia, aleluia, pra sempre exaltado, eterno Salvador, ressuscitado, glorificado está. Ressuscitado, em Jesus pra sempre vivo está. Aleluia, aleluia. Ressurreto está, brilhante como o sol, rompendo a escuridão, vitorioso é, logo voltará. Aleluia, aleluia, pra sempre exaltado, eterno Salvador, ressuscitado, glorificado está. Ressuscitado, em Jesus pra sempre vivo. Ressuscitado, glorificado está. Ressuscitado, em Jesus pra sempre vivo está. Poder de Cristo que a morte derrotou. Poder de Cristo, Ele habita em mim. Poder de Cristo que a morte derrotou. Poder de Cristo, Ele habita em mim. Poder de Cristo que a morte derrotou. Poder de Cristo, Ele habita em mim. Ressuscitado, em Jesus pra sempre vivo. Ressuscitado, glorificado está. Ressuscitado, em Jesus pra sempre vivo está. Aleluia, aleluia, aleluia. Manda mais forte! Vamos com palmas todos, entrar na presença de Deus. O único merece celebração, alegria e louvor. Alegria. Entrar com ações de graça, com cantos de louvor. Sua presença, em sua presença convosco, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trombetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor, exaltando-lhe de todo o coração. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom, e pra sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom,
Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, pastor Márcio Santana e equipe. Boa tarde, muito boa tarde. São 13 horas e 12 minutos. Uma tarde de terça-feira, hoje dia de culto, né? Em várias localidades da Grande Porto Alegre. Aqui na região de Gravataí não será diferente. Nós estamos aí no final de mais um mês, onde continuamos trabalhando, né? Semeando Jesus e colhendo vidas, que é o slogan, né? O slogan da Rede Mensagem, né? Rede Mensagem, que saudade lá do pessoal da sede, Porto Alegre, pastor Isaías e demais irmãos. Semana passada já falei com o pastor Isaías, a gente está em contato, mas a gente sente falta de estar perto, estar junto lá. Mas, enfim, seguimos trabalhando, no término de um mês. Você pode estar colaborando, você pode estar se empenhando, estando engajado neste projeto de semear Jesus e colher vidas, programa Encontros de Fé da cidade de Gravataí. Somos da Igreja Evangélica Encontros de Fé. E aqui é a Igreja Evangélica Encontros de Fé de Gravataí, registrada como Associação de Serviço Cristão. Você participa dos nossos cultos, tá 996-321-740, está no topo da tela, e também você pode participar com a tua contribuição, com o teu dízimo, tua oferta. É importante que você possa estar investindo para que estejamos no ar, para que estejamos aí, né, com vários projeto social, projeto de estruturação, para a proclamação do Evangelho. Nosso objetivo é proclamar o Evangelho, né, declarar que o reino de Deus, o Evangelho é o poder de Deus, que o reino de Deus ele transforma o ser humano, é solução para todos nós. Então, você participa, você contribui, contribuir é uma forma de colaborar, ok? Tá aí, né, Banco Bradesco, você faz o seu dízimo, faz a sua contribuição com o seu dízimo, a sua oferta espontânea para somar neste projeto. Estamos no estúdio, né, o pessoal já sabe, e é a última semana no horário das 13 horas, gente. Esse horário está bem apertado, inclusive para a equipe toda, né? A gente às vezes tem uma certa dificuldade. E também, não somente isso, a questão já de começar amanhã, né, com a palavra, eu creio que é muito legal e joia. A gente já de manhã cedo, e cedo nem tanto, né? 8 horas da manhã vai ser o programa a partir de segunda-feira que vem. Não é tão cedo assim, mas a gente já tem que levantar um pouco mais cedo para chegar às 8, né? Então, você também está nos acompanhando. A gente fica feliz de poder, logo de manhã, já estar trazendo uma palavra, compartilhando, a gente interagindo aí com a audiência, com os irmãos em Cristo, pessoas novas que vão chegando. E você soma, gente, não é só contribuindo e ofertando, você pode somar também. Quando eu fiz um apelo ali, aumentou legal ali a questão do pessoal que está engajado. Esse engajamento, ele nos ajuda pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus. Então ali você pode clicar e fazer o check-in, curte, compartilha, faz o check-in, né, e clica para seguir a nossa página no Facebook, ok? E aí você vai ser notificado toda a transmissão que nós estivermos aí, inclusive agora nessa troca de horário, na semana que vem, né, Bruno? Pode acontecer, aqueles que estão seguindo a página, quando a gente entrar de manhã, eles já vão ser notificados. Aqueles que só assistem, mas não compartilharam, não estão seguindo a página, não ativaram a notificação, vocês não serão notificados. Então é importante você fazer isso no Facebook, ok? Estamos de segunda a sexta-feira, da 1 até perto das 2, até sexta-feira agora. Próxima segunda, dia 28, nosso horário, né, o pessoal já vai providenciar o card, inclusive a Bruna e o Matheus, não sei quem é que vocês vai fazer, o Matheus, né, a respeito do nosso novo horário, às 8 horas da manhã, programa Encontros de Fé Gravataí online, ok? Bênção, 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 bênção de Deus. Inclusive, nós temos um sorteio para fazer, eu vou disponibilizar um sorteio para as congregações, e também eu estava meditando, Bruno, pensando, a gente tem que ser justo, né? Tem muitas pessoas que não congregam conosco, que nos acompanham, não congregam em Gravataí e nos acompanham. Então nós vamos fazer assim, ó, nós vamos fazer um sorteio por congregação, né? Vai bolando alguma coisa, anota aí no teu caderninho aí, a Bruna e o Isaac, né? Minha assessoria aí. E nós vamos fazer um sorteio também para todos os ouvintes aí, para todos que assistem. E aí nós vamos ver qual o critério.
que nós vamos fazer? Nós vamos bolar alguma coisa. Então, você coloca que de congregação você faz parte, já está ali o linkzinho do lado aí. Deixa eu ver se aparece para mim aqui, né? Eu não sei se o meu aparece. Vamos ver aqui. Você pode estar clicando ali e botando de qual congregação que você é. Bem do lado dos comentários à direita, né, Bruna? Logo que passa os comentários, à direita você tem ali, né? Você pode dizer de que região você é. Você coloca, já tem regiões pré-definidas. A 64, Parque dos Anjos, Parque Florido e Morado do Vale 1, que são as congregações. E o pessoal pode, inclusive, até acrescentar fora de Porto Alegre, Bruno, se quiser botar, né? Grande Porto Alegre, né? Que daí não é Gravataí. E aí você faça isso. E nós vamos estar na próxima segunda-feira fazendo um sorteio para as congregações. E nós vamos fazer um sorteio para daí, individualmente, para todos os que estiverem participando. Inclusive fora aqui da região de Gravataí. Vai ser na próxima segunda, às 8 horas da manhã. Os brindes, já temos alguns brindes, né? E tem algo muito legal aí, né? Inclusive eu quero sortear um kit. Esse vai ser para todos que participarem. Um kit de Santa Ceia. Para quem assiste online e não está conseguindo vir. Esse kit, ele vem com os copinhos, ele vem numa caixinha fechadinha. Quero ver se eu trago nos próximos cursos aqui, aliás, no próximo programa pro pessoal. Aí o pessoal, na hora da Santa Ceia, online, né? Porque lá é só para quem não pode vir. A Santa Ceia tem que ser presencial. Quem está no grupo de risco, né, aí sim, esse kitzinho, tamanho de uma bíblia mais ou menos, uma caixinha, tu abre, tem os copinhos, né, tudo bem organizadinho, todo de veludinho por dentro, ela de um corino por fora, material de qualidade, bem legal, né? Aí vai ter bíblia, vai ter livro, vai ter outras questões, outras coisas bacanas aí. Quem sabe também uma xícara do programa, o Yang pode nos patrocinar esse sorteio, e o programa Encontros de Fé. Tá aí, gente. Somos uma equipe trabalhando com um propósito único, de ser canal de bênção para a tua vida, canal de bênção na tua casa, na tua família, né? E vocês percebem que muita coisa a gente acerta aqui no ar, né? Hein, Bruna? Muita coisa, né, Isaac? A gente acerta aqui na hora, né? É assim, ó, no primeiro momento. Então, assim, já no ar, ao vivo, então a gente fica feliz aí de poder estar compartilhando com vocês. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Tá bom? Tá chegando bem, hein? Legal, a imagem tá boa também, o monitor que a imagem não tem muita qualidade aqui, mas a gente olhando aqui no Facebook a imagem tá boa, eu até tava me centralizando aqui, ó. Olha lá, tem 2 quadradinhos para um lado e 2 para o outro, eu fico no do meio. É isso aí, pessoal. Vamos ver quem é que tá com a gente aqui, ó. Inclusive, olha aqui, deixa eu ver, Elizabeth Fagundes. Um abraço, Elizabeth, Deus abençoe. A Marileia com a gente também, um abraço, Marileia. Cláudia Antunes, oba! Eu assisto, pastor Demian, às 7 da manhã. Irei assistir, certo? Vocês às 8 da manhã. Olha aí que legal. Cláudia Antunes, da Zona Sul, irmã querida, está sempre ligada conosco nas programações. Sabe assim, eu vou dizer algo para vocês aqui. A Cláudia, que está assistindo aqui, que está sempre com a gente nos programas, eu aprendi, cresci muito. Eu cuidava o horário da programação, do programa do pastor Isaías, era das 11 às 11h30 na Rádio Esperança, depois passou para as 11 às 11 até perto do meio-dia, quando nós tivemos a 90.3, a 93.7, se não me engano, tivemos outras emissoras que o pastor Isaías alugou, arrendou, e eu ficava controlando o horário do meu trabalho para poder ali, né, eu tinha minha empresa, para tirar aquele horário para poder assim, ouvir, na verdade era ouvir, né? Quando entrou no ar, 24 horas no ar, a 90.3, na época que estava arrendada 24 horas para a igreja, para a Rede Mensagem, que é a emissora da Encontros de Fé, eu lembro que eu fiquei esperando à meia-noite a primeira transmissão, uma expectativa, quando entrou no ar, aí socorro na madrugada, mas quem deu a abertura, né, vamos dizer assim, o pontapé inicial foi o pastor Isaías. Eu era ouvinte assíduo, né, assim como nem a Cláudia colocou, que acompanha, estava sempre acompanhando também, e isso nos fortaleceu, nos ajudou muito. É uma boa ferramenta. Então, só um gancho aqui, né, aproveitando o ensejo, a oportunidade que a Cláudia colocou para nós, é isso aí, Cláudia. Então a gente incentiva que as pessoas possam ver, possam assistir, possam ouvir, possam contribuir, possam participar. Este é o propósito, de pessoas serem edificadas. Lembrando que a programação online, tanto o culto quanto o programa, não substitui o congregar, mas é um a mais. É um a mais, né? Então, assim, eu creio que são formas, ferramentas que a gente tem para que sejamos abençoados e possamos abençoar. Vamos ver quem está com a gente, quem mais aqui. A Cláudia Antunes botou aqui, Deus abençoe ricamente esse ministério. Obrigado, Cláudia. Inclusive,
lembrando da Cláudia e de outros tantos que nos acompanham e não são das congregações, nós vamos ter um sorteio aqui para as congregações locais de Gravataí, Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e 64. Aqui tiver uma participação maior, nós vamos criar um critério para que ela tenha acesso a esse sorteio, e também para todos os participantes do programa, né? Mesmo não sendo aqui de Gravataí. E aí vai entrar essa turma aqui, né, que não é da cidade, que nem tem a Cláudia da Zona Sul, tem irmãos de Brasília, tem... Como é que nós vamos fazer para entregar lá? Vamos ver, né? Tem o pessoal de longe aí, né? Pessoal que não é aqui da cidade. A Albertina, que está aqui, ó, nos assistindo lá de Brasília. Tem pessoal de Florianópolis que nos acompanha, interior do estado. Tem pessoal do Humaitá, em Porto Alegre, e aí todos outros tantos aí que tem estado conosco. Então, quem é da região de Gravataí, você coloca ali Parque dos Anjos, Parque Florido, Morada do Vale 1 e 64. É isso aí. Você clica ali do ladinho dos comentários, você vai abrir a opção de colocar de onde você é. Tá certo, gente? E se você é fora da cidade de Gravataí e não é de uma dessas congregações, é de outro ministério, também está bem-vindo, também vai participar conosco na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. Nós vamos a um pequeno intervalo. Eu bati um papo agora aqui, né? A gente colocando a agenda da igreja, lembrando que também quarta-feira, amanhã à noite, Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931, sede da Igreja Encontros de Fé. Nós temos um culto de fé, de socorro, milagres e libertação. Vou estar ministrando uma palavra do coração de Deus para o teu coração. 996-321-740. Tá aqui, ó. Você faz a sua inscrição para o culto de quarta. E domingo de manhã e domingo à noite. Domingo de manhã, às 9 horas, reunião aberta de jejum para toda a igreja. Todos os obreiros da região de Gravataí, pastores, diáconos, evangelistas, a igreja como um todo. Então, todas as 5 congregações se reunirão numa reunião de jejum às 9 horas da manhã na Parada 64. Como não tem como receber todos, faça a sua inscrição, porque é vaga limitada. Ok, gente? Nós vamos a um pequeno intervalo e nós já voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros, 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Seu filho.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta, 13 horas e 29 minutos, uma tarde de terça-feira, hoje dia 22 de setembro de 2020. Que alegria estarmos juntos. Falando sobre o sorteio, sobre a troca do horário, sobre a importância que a gente dá para o programa, né? Como tem sido importante, como foi importante na minha vida também, a programação do pastor Isaías, que até hoje, né, o pastor Isaías, eu acho que é 30 anos ou mais que ele faz o programa Mensagem de Fé, às 11 horas da manhã, né, de segunda a sexta-feira, o pastor Isaías tem estado no ar. 30 anos, né? Então a gente vê quão importante foi essa ferramenta que tem alcançado muitas pessoas. E aqui não tem sido diferente, né? A gente somos discípulos, né? A gente aprendeu, temos aprendido muito, né? Por intermédio desse ministério, a Cláudia da Zona Sul colocou, né? Sou grato a Deus. Aqui eu sou da sede em Porto Alegre, ela colocou aqui. Ela diz assim: Deus abençoe ricamente este ministério. Ela já colocou outra vez que ela tem aprendido muito por intermédio desse ministério. Não somente ela, como outras pessoas tem valorizado, também tem aprendido. A gente cresce junto, né? A gente cresce junto, que antes de passar algo para vocês, com certeza Deus falou conosco. E a responsabilidade que temos de buscar para nós e buscar também para poder ter o que dar, né? Isso faz com que também a gente cresça cada vez mais, ó. Então aqui o pessoal botando, a Cláudia da Zona Sul colocou aqui, ó. Hoje tu tá bombando aqui, Cláudia, legal, hein? E ela diz: pastor, se eu ganhar, entrega para Lúcia, secretária do pastor Isaías. Que legal, né? Olha aí, o Vitor bota aqui, ó, para Pelotas eu levo, bênção de Deus. Ó, se alguém de Pelotas ganhar, que o pessoal assiste de Pelotas também, né? O Vitor diz que leva. É isso aí, gente. Ó. Então, quem mais aqui? Tem bastante gente. A Josi do Pastor Adualdo bota aqui, tá perfeito o áudio e a imagem. Legal, obrigado, Josi. A Liliana Fonseca também está conosco. Abraço, Liliane, também ao nosso vereador, seu esposo, né? Que congrega conosco aqui, o Carlos Fonseca, né? Deus abençoe. E aí muita gente, né, que está ligada com a gente. Então a gente fica feliz. Nós estamos aqui, estávamos conversando, inclusive, como é que nós vamos fazer o sorteio, mas a gente estamos na expectativa. Então, no próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã, nós vamos estar dando aqui um bom dia para cada um de vocês, né? Passando a previsão do tempo de manhãzinha cedo. É legal demais. Eu já vou vir escutando o pastor Demian Távora de Caxias, não, de Canoas. Temos uma equipe trabalhando, eu estava olhando meus colegas, né? Cada um está num horário, o pastor é a Everton de Sapiranga, ele está da meia hora, se não me engano, até perto da 1, um pouquinho antes de nós entrar aqui. Então, pessoal, ó, tem trabalhado, vamos trabalhar enquanto é dia, é prazeroso servir a Deus. Gente, eu vim falando a respeito de algumas coisas que nos levam a ter tesouro no céu. Como ter tesouro no céu? Como valorizar as questões, as coisas celestiais, né? Como fazer isso, né? Então, nós precisamos sim da pessoa do Espírito Santo, e é fruto, né? A pessoa do Espírito Santo, ela interage conosco por intermédio da oração. Então, isso é de extrema importância. A oração, ela é fundamental. E aí, veja a oração em Romanos 8, 26, que tem sido o texto-chave para esse tema, né, de como Jesus disse, né, acumulai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não escava nem rouba, no céu. Então, como ter o nosso coração no céu? Quando você tem um coração no céu, você tem um coração em Deus, Deus passa a ser influência na sua vida. Mas é como ter esse coração no céu? Ter o coração no céu significa alimentar o homem espiritual. Tem o homem carnal, que é a nossa natureza pecadora, e o homem espiritual. Se você alimenta o espiritual, quanto mais você alimenta, mais forte ele fica e ele consegue vencer o homem natural. Então, aquele que a gente alimenta mais é aquele que vai prevalecer. Aquele que a gente dá menos alimento vai enfraquecer. Então, nós temos que fortalecer o homem espiritual. E a gente vê que em Romanos 8, 26 diz que o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém. Se ele assiste em nossa fraqueza, ele assiste as pessoas nas suas necessidades. É o Espírito Santo interagindo em nosso espírito, né? Intercede por nós, e ele intercede de acordo com a vontade de Deus, que é a melhor, boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. É nesta maneira que o Espírito Santo interage conosco e com Deus, é o Espírito de Deus em nós. Então isso se dá na oração. A oração de uma pessoa pecadora, a oração de uma pessoa que tem defeitos, que tem falhas, a oração de quem tem o interesse de crescer.
Então Jesus disse, o que pede recebe, o que busca encontra. Quem pede recebe, quem busca encontra. O que significa isso? Orar sem cessar. É oração, é intercessão, é busca, é clamor, é dedicação, é envolvimento, né? Lendo a palavra, orando, participando, programa, culto, jejum, oração. Então, a oração, ela é fundamental para essa interação com o Espírito Santo. Aí o nosso homem espiritual vai sendo mais fortalecido. E aí você pode vencer sua natureza, sua ira. Vamos dizer assim, não é a sua ira. A questão da ira, da revolta, rancor, ressentimento, amargura, alguns vícios de procedimento que são da natureza caída, pecadora. Como vencer isso, né? Pensamentos impuros. É permitir, por intermédio da comunhão com o Espírito Santo, que se dá por intermédio da oração, que Deus passa a ter controle e ocupar espaço em nosso interior. Aí não haverá espaço para algumas coisas ruins. E veja como a oração ela tem um efeito em nós, né? É a tua comunhão com Deus no Espírito, como ela também tem um efeito horizontal. Ela tem um efeito vertical, é Deus em nós, nós em Deus, mas ela tem um efeito também vertical. Então, veja bem, horizontal, aliás, vertical e horizontal. Então é uma oração que ela traz um efeito para a nossa vida, mas ela também traz resultado e essa oração, ela de alguma forma, ela também influencia o ambiente onde estamos. Quando você passa a ter consciência disso, você passa a ser um instrumento na mão de Deus. Aí você sabe que você pode direcionar sua oração como uma arma. É interessante isso, né? Você tem uma arma, mas para isso você precisa abastecer, você precisa municiar essa arma. Você tem um canhão, você precisa botar munição nele para poder atirar. Então, é quando o homem espiritual está fortalecido que você passa a ter condição de usar essa arma espiritual que é a oração. E aí nós vemos como essa oração ela tem esse efeito em nós e no contexto. Então a gente tem que saber direcionar. Se você olhar, Jesus disse, né, em Mateus, né, quando vocês orarem, vão para o quarto, aquela oração íntima com Deus, que ela muda o nosso homem interior. Nós olhamos também em Atos, se não me engano, 2:42, que os discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Nós sabemos quando Pedro estava preso, havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. Olha só o alvo da oração. Pedro, uma oração horizontal, fruto de alguém que estava orando e tendo comunhão com Deus, que era a igreja. Mas aí nós temos em Jó 40, nós sabemos que Jó tinha perdido tudo. Jó havia perdido tudo. Olha o que diz Jó 40, versículo 1. Disse mais o Senhor a Jó: acaso quem usa de censuras condenará com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno de que responderia eu. Sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó aqui está dizendo que ele era indigno, inclusive, de responder para Deus. Foi o que Jó disse. Sou indigno. Jó havia perdido tudo, perdido filhos, suas riquezas, a sua saúde estava comprometida. Satanás chegou diante de Deus e disse assim: olha, Deus para ele, olha meu servo Jó, quando Satanás se apresentou para Deus. Como ele é fiel, e Satanás disse assim: deixa eu tocar nas finanças dele. Tu vai ver que ele não vai ser tão fiel. Tu tem dado tudo para ele. O inimigo foi e tocou nas finanças. Deus permitiu. Permissão divina. Tocou nas finanças de Jó. Consequentemente, ele foi. Deus disse para ele assim: o Satanás se apresentou diante de Deus. E Deus disse: o meu servo é fiel, perdeu tudo, tirou dele, continua fiel a mim. Ah, mas tem uma família bonita, coisa e tal. Foi lá, Satanás tocou na família dele também. Aí Deus disse assim: não toque na vida dele. E aí Satanás se apresentou e Deus disse para ele assim: tu viu que o meu servo é fiel, ele continua fiel a mim? Aí, mas ele também, ele tem uma saúde boa, ele tem, né,
até então é a saúde. Deixa eu tocar na saúde dele agora, tu vai ver que ele não vai ser mais fiel a ti. E assim foi, Jó perdeu tudo. Jó perdeu suas finanças, Jó perdeu a família, a sua saúde estava comprometida, cheio de úlceras, feridas, né? E aí Deus vai conversar com ele e ele disse, olha, Jó disse assim, ó, então Jó respondeu e disse, eu sou indigno. Que te responderei eu? Imagina a situação daquele homem. Ele deve ter pensado, né? Se você olhar toda a história de Jó aqui, é triste, gente. E Jó chegou e disse, que eu te responderei? O que eu posso dizer diante de Deus? E às vezes a pessoa está numa situação tão ruim que ela diz assim, o que eu vou dizer para Deus? Sou indigno, sou pecador, é uma cruz que eu estou carregando, é um karma, é uma praga. O que está acontecendo comigo? Veja o resultado da oração, né? Aí no versículo 6, então o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu para Jó, cinge agora os lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Acaso anulará tu, de fato, o meu juízo? Então Deus dizendo que, mesmo numa situação ruim, numa situação de indignidade para chegar diante de Deus, Ele quer que tenhamos comunhão com Ele. Nós perdemos a comunhão por causa do pecado, um afastamento. Mas Deus quer que nós venhamos interagir com Ele. Deus quer que nós venhamos ouvi-lo. Deus quer também ouvir a nossa voz. Deus quer falar conosco. Agora, a situação em que Jó estava, se você olhar depois em Jó 42, um homem com a vida arruinada, no versículo 42:1, Jó capítulo 42, versículo 1 diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó reconhecendo a grandeza de Deus, Jó na sua amargura, Jó na sua dor e no seu sofrimento. Jó aqui estava conversando com Deus. E aí se você olhar no versículo 7, nós temos pouco tempo aqui para ler o texto todo, diz o seguinte, tendo o Senhor falado estas palavras, Deus falou com Jó, o Senhor disse também a Elifas, o Temanita, a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto como meu servo Jó. Veja só, os homens que não tinham passado nem a metade que o Jó passou, o que eles falaram a respeito de Deus não agradou a Deus. E Jó na miséria, na dor, no sofrimento, na tristeza, Jó continuava sendo temente a Deus. E aí disse o seguinte, Deus falou para esses 3 jovens, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide a meu servo Jó, ofereceis holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes a mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então Deus disse assim para 3 homens que não foram retos diante de Deus, disseram, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão procurar meu servo Jó, porque a oração dele eu vou ouvir. A oração de quem? De quem estava aflito, de quem estava numa situação não boa, numa situação desfavorável. E talvez você possa estar numa situação como essa, achando que Deus não ouve a tua oração. Jó tinha perdido tudo, estava com flagelos em seu corpo, e Deus conduziu 3 homens que não estavam agindo de maneira correta diante de Deus. Para quê? Se nós olhássemos naturalmente, quem precisava oração de quem? Parece que os 3 tinham que orar por Jó, e não Jó orar pelos 3. Mas Deus disse, eu ouço a oração de Jó. Porque Jó, o meu servo Jó, orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura. Então, eles cometeram loucuras, pecados diante de Deus, e para que eles não recebessem a recompensa do fruto das suas transgressões, Deus disse assim, a intercessão de Jó eu aceito, a oração de Jó eu ouço. Então quando você tem um coração reto diante de Deus, meu irmão, você é temente a Deus, você reconhece a grandeza de Deus, você reconhece que você é indigno
de estar diante de Deus, mas Deus te ama, por isso a obra da cruz se manifestou, por isso a obra da cruz é uma realidade, é o amor de Deus para com a tua vida, e você tem essa consciência, e você vai orar, Deus vai te atender. Então, Deus ouve a tua oração, Deus ouve o teu clamor, independente da circunstância em que você esteja. E veja bem, daqui um pouco alguém pode pensar assim, será que Deus se importa com a minha oração? O que Deus quer com a minha oração? Olha a situação que eu estou sem condição de orar por alguém. Aí que você se engana. Se você tem um coração reto, se você tem um coração comprometido, se você é temente a Deus, o que Paulo diz? Tudo posso naquele que me fortalece. Se você está na abundância, você pode ser feliz. Se você está na escassez, você também pode ser feliz. Paulo está dizendo, eu dependo de Deus. Então não é a circunstância que você está vivendo que vai dizer se você pode ou não pode orar. Se Deus ouve ou não ouve a sua oração. Então nós temos um homem que estava naturalmente debilitado, naturalmente oprimido pela situação de vida, e Deus ia usar ele para abençoar 3 homens que estavam com a vida naturalmente olhando melhor que a de Jó. Então veja bem, Deus, ele ouve a tua oração. E veja mais, mas só um pouquinho, como é que fica a minha necessidade? Veja o atuar da oração, a importância dessa comunhão com o Espírito de Deus, com Deus, por intermédio da oração, que aqui Deus está levando 3 homens para que a oração de Jó seja horizontal, em favor de alguém. Deus está levando 3 homens diante de Jó para que Jó seja um canal de bênção para eles. Mas só um pouquinho, Jó era pobre. Ele tinha sido rico, mas Jó agora era pobre. Tinha perdido tudo. Quem é que diz que você precisa ser rico para ser usado por Deus? Quem é que disse que você vai ser atendido por Deus pelas posses que você tem? Quem é que disse que você não pode ser usado por Deus até mesmo no momento de enfermidade sua? Deus pode te usar. Então veja bem, Deus não deixou de ouvir tua oração. Inclusive, Deus quer que você seja frutífero na condição em que você está. Você pode inclusive orar por mim, me abençoar. Sério, pastor? Mas claro, ora pela Bruna, ora pelo Isaac. Pastor, eu estou com um desafio, mas como é que fica a minha necessidade? Olha aqui, vamos lá, vamos continuar o texto. Versículo 8, Deus disse, então aqui, o meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo 9, então foram Elifas, o Temanita, e Bilbade, o Suíta, Esofar, o Naamita, e fizeram conforme o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. No versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto antes possuía. Jó era um homem rico e próspero, perdeu tudo, ficou flagelado, ficou com feridas no seu corpo, provavelmente estava com aquela, como é que é o nome daquela enfermidade que dava antes? Era lepra, né? Provavelmente ele estava leproso, doente, né? Com cânceres na sua pele, com úlceras na sua pele. E Jó perdendo tudo, Deus leva 3 homens e assim, a oração de Jó eu escuto. Mas alguém pode pensar, mas por que Deus não tem misericórdia de Jó? Eu vou dizer para você, quando você interage com Deus por intermédio da oração, a oração ela te dá ela é um canal de comunicação e um canal de comunhão com o Espírito de Deus no teu homem interior. Jó, ele tinha a essência que era o Espírito de Deus em seu interior. E aí não é a circunstância que vai dizer se ele tinha condição ou não. O que diz que ele tinha condição para abençoar alguém e ser canal de bênção é a presença de Deus na vida dele. E quando Jó ali estava mesmo com dificuldade, ele foi orar a favor daqueles que precisavam. Deus não somente abençoou aqueles que precisavam, mas Deus restaurou a vida de Jó. Significa, o propósito de Deus é mais importante do que pensar em mim mesmo. O propósito de Deus era que Jó orasse e abençoasse aqueles 3 homens, mesmo Jó numa situação difícil. Como fica a necessidade de Jó?
fiquem tranquilos, porque Deus guarda aqueles que o servem. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O que você precisa, quando você menos espera, vai te ser acrescentado. Então, quando você se dispõe a orar pelas pessoas, quando você se dispõe a ter uma comunhão com Deus, para que você seja fortalecido no seu interior, você honra a Deus, tanto na abundância quanto na escassez. Você reconhece que Deus é Deus, porque Deus não pode ser Deus quando está tudo bem. Aí quando as coisas não vão como gostaríamos, Deus deixa de ser Deus para nós? Não. Nós temos que continuar orando intensamente, para que um propósito maior, para que pessoas sejam abençoadas, que vidas sejam libertas, as pessoas sejam soltas, as pessoas sejam edificadas. Foi desta forma, quando Jó estava ocupado não consigo mesmo, Jó estava ocupado em oração em favor de 3 amigos dele. Deus mudou a sorte de Jó e lhe concedeu o dobro do que ele possuía. Nós não vamos barganhar com Deus, mas isso significa que Deus tem cuidado de nós. Nós não vamos barganhar com Deus, eu vou orar pela Bruna, pelo Isaac e por você, para receber o dobro do que eu tenho ou do que eu tinha. Não. Nós vamos orar porque é propósito de Deus. Nós vamos continuar no programa porque é propósito de Deus. Nós vamos continuar pregando o Evangelho porque é propósito de Deus. Como ficam as minhas necessidades? Como ficam as necessidades do Isaac, da Bruna, daqueles que estão servindo? Deus cuida de nós. E Deus está te chamando para oração, para intercessão, para que você tenha essa unção do Espírito Santo em teu interior. E você seja um canal de bênção. E as tuas necessidades, elas serão atendidas. Tem outro texto que eu quero ler amanhã, que fala sobre Isaías 55, sobre a questão do jejum. Nós vamos orar nesta tarde, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta tarde. Obrigado, Deus, porque Tu tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, por nos permitir aceitar e valorizar a nossa oração. E nós oramos, Senhor, para que nos tornemos cada vez mais homens espirituais. Toma a vida de cada irmã, de cada irmão. Cada palavra ministrada venha gerar vida. Nós oramos, Senhor, para que homens e mulheres sejam levantados, independente da condição financeira, independente das circunstâncias que estão vivendo, escassez ou de abundância, mas que possam ter o coração em Ti, assim como Jó, Senhor, te conhecia por ouvir falar, mas passou a te conhecer por ver, por viver contigo, por te presenciar. Nós oramos, Senhor, para que a Tua presença tome cada lar, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, fortalece no homem interior, ministra, Senhor, a unção do Teu Espírito Santo, despertando para a intimidade contigo, fortalece esse homem interior, esta mulher, Senhor, para que seja um canal de bênção em nome de Jesus. Abençoa a tua vida, abençoa o teu coração, a tua casa, tua família, teu lar, abençoamos tua vida financeira e a tua saúde. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós ficamos por aqui, são 13 horas e 53 minutos quase, né? Nós vamos ficando por aqui. Então, deixa um abraço a esse pessoal todo que está participando conosco a respeito do sorteio aí, né? Pessoal dizendo aqui, o meu, se eu ganhar, entrega aqui, entrega ali, né? Que legal. O Vitor aqui de Pelotas, a Cláudia, a Kátia, a Esther, o Vitor falando sobre o pessoal de Pelotas, a Inês Santana, minha mãe, a Edna Pereira, a Elisiane Fagundes, a Liliane Fonseca, o Maicon Vasco, o Jaime Andrade, a Terem Prestes, quem mais aqui, né? E muita gente querida. E eu quero de antemão também aproveitar que ontem, no fim, a gente estava fazendo os ajustes aqui, pessoal, e acabou passando em branco, mas minha mãe ontem completou 70 anos de idade, a dona Inês Santana Dias. Eu botei inclusive no Facebook, quero agradecer em público aqui, porque muitas pessoas parabenizaram a minha querida mãe, Inês da Cunha Santana. Mãe, um beijão, te amo, feliz aniversário. Ontem já falei pessoalmente com ela, com certeza, né? Também coloquei no Facebook, mas não falei no programa aqui. Então ontem a dona Inês da Cunha Santana, dia 21 de setembro, completou 70 anos, a minha querida mãe. Quando eu nasci, ela tinha 18 aninhos. É isso, né? Eu acho que é.
É isso aí, eu tinha 18 aninhos. Eu tenho uma irmã mais nova que eu, com 5 anos a menos, que é a Adriana. Então aí, que legal, família é bênção de Deus. Forte abraço, carinho, Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta-feira, às 13 horas. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade, Tua fidelidade é grande.